A paz do Senhor Jesus, irmãos, bem-vindo a mais uma aula do curso de Teologia da Igreja Missionária de Recuperação Vale da Bênção. Aqui, pastor Guilherme, e o tema de hoje é as principais seitas nos dias de Jesus. Lembrando que a matéria é Heresiologia 1, e nós vamos falar sobre 3 grupos, que são os fariseus, saduceus e os essênios, né? Esses 3 grupos religiosos, eles surgiram dentro do judaísmo no período interbíblico, aquele período que vai de Malaquias a Mateus, que são aproximadamente 400 anos, né? E eles surgiram por volta da metade do século II a.C. Então estes 3 grupos, os fariseus, os saduceus e os essênios, eram as principais seitas, né, nos dias de Jesus, e cada um tinha uma característica própria, e nós vamos falar a respeito disso um pouquinho. Vamos iniciar com os fariseus. Eles eram extremamente religiosos e legalistas. Eles eram formados por judeus conservadores, apegados às tradições e os costumes antepassados. E eles davam a essas tradições a mesma autoridade da palavra escrita, ou seja, a Torá, que é o nosso Antigo Testamento. Então eles tinham esta forma de atuar muito forte. Eles davam muita ênfase à tradição oral, à tradição dos anciãos, e eles faziam com que isso fosse como se fosse a palavra de Deus. Eles davam a mesma autoridade à palavra de Deus com relação a estas tradições. Eles eram pessoas comuns, eram empresários da época, comerciantes, trabalhadores em geral, pessoas da classe média, né? Muito populares entre o povo. O capítulo 12 do Evangelho de Lucas diz que o fermento dos fariseus é hipocrisia. A palavra relata que eles eram sepulcros caiados, bonito por fora, mas podres por dentro. Eles viviam uma religiosidade de aparência. Então era a forma que eles atuavam, achando que estavam vivendo o amor, mas na verdade viviam mais a condenação. E um segundo grupo eram os saduceus, e eles já eram um pouquinho diferentes. Eles eram, enquanto os fariseus eram legalistas ao extremo, religiosos ao extremo, eles já eram racionais. Eles negavam a existência dos anjos, dos espíritos, eles não acreditavam na imortalidade da alma e a ressurreição do corpo, e além de tudo no castigo eterno. Eles eram os céticos da época, né? Aquelas pessoas que não acreditavam em nada, né? Eles eram formados pelos ricos, né? Os aristocratas da época, exerciam forte influência política e buscavam sempre atender os desejos de Roma, sobre o qual eles estavam debaixo de domínio, né? Então eles tinham, a maioria deles possuía a cadeira do Sinédrio, que era como se fosse o tribunal, o Supremo Tribunal da época. Eles participavam da maioria, eram 70 cadeiras, e eles estavam lá, a maioria deles estavam ocupando essas cadeiras. Mas essa seita, eles eram em menor número do que os fariseus, né? Que além dos fariseus serem em maior número, além disso, eles ainda exerciam uma influência muito grande entre o povo, né? Então eles acabavam pressionando as decisões, as tomadas de decisões por parte do governo, né? Nós podemos ver isso no caso da condenação de Jesus, quando foi lá Caifás, que era um fariseu, e juntamente com o povo ele pressionou, né, Pilatos com relação à condenação de Jesus. E falando um pouquinho agora dos essênios, eles eram um pouquinho diferentes, eram separatistas, no sentido radical mesmo da palavra. Eles se consideravam os únicos verdadeiros filhos de Israel, e mantendo-se completamente isolados dos seus compatriotas. Então você veja, eles acabavam se separando, inclusive eles moravam no deserto, se separavam, moravam no deserto, eles não tinham mulheres, o viver deles era extremamente radical no sentido da espiritualidade. Eles, a parte da meditação, a parte espiritualista deles era muito aguçada, né? Inclusive eles tinham também a medicina, eles eram muito, como é que eu posso explicar? Eles eram bem adiantados na medicina, então com a parte das ervas, então eles atuavam na parte do curandeirismo mesmo, né? E é bem interessante essa apresentação destes 3 grupos,
porque se você perceber, eles têm uma grande a gente vive um paralelo muito grande hoje nas igrejas cristãs, né? Então, o que Jesus enfrentou no judaísmo, hoje nós enfrentamos no cristianismo. Dentro do cristianismo, são vários grupos que professam a mesma fé em Jesus, porém de maneiras diferentes, vamos dizer assim, com posições diferentes, né? Então, é interessante isso. Mas, se tratando destas diferenças, nós vamos tratar em outro vídeo, ok? Espero que tenha ajudado. Estude bastante. Deus abençoe. Em nome de Jesus.